Olá, muito boa noite a todos. Tudo bem com você? Bom, nesse áudio, talvez você não tenha estrutura para me escutar ou ouvir. E tomara que eu esteja enganado a respeito disso. Mas eu vou gravar. E se eu fosse você, eu ficava até o final para você descobrir sobre o assunto que eu vou falar. Vou falar algo forte sobre o aprendiz de Deus. O aprendiz de Deus. Se você tiver, tomara que você tenha estrutura para ouvir e aprender, a sua vida vai revolucionar daqui para frente. Toda a sua história de vida muda hoje. Se você tiver a capacidade de ouvir e pensar conosco sobre isso. Bom, por que razão Deus enviaria Jesus Cristo, ou Ele como Deus, porque na verdade é isso, Ele como Deus, deixaria o trono da sua glória e nasceria através de um fruto do Espírito Santo no ventre de uma mulher chamada Maria, Virgem Maria, e viria na terra, no meio dos homens. E você encontra isso fácil nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Você encontra isso nos 4 evangelhos, de forma que eu vou descrever para você, eu vou mostrar para você. Jesus, ele iniciou o seu ministério transformando água em vinho, o que deixou muitas pessoas bem assustadas com aquele milagre de pegar água e fazê-la se tornar no melhor vinho. E ele andou no meio das pessoas, das multidões, e ele andou em vilas, em povoados, em aldeias, em cidades, fazendo todo tipo de milagre mais absurdo, chocando toda a humanidade. Um homem que agora se considerava filho de Deus, dizia que era filho de Deus, e fazia o cego de nascença voltar a ver, o surdo a voltar a ouvir, o paralítico levantar da sua cadeira de roda, da sua cama, ou largar a sua muleta e andar, o homem acamado pegar a cama, colocar nas costas e ir para sua casa, a pessoa que estava doente, febril, com todo tipo de enfermidade, ele expulsava a doença como se aquilo não fosse nada e aplicava a cura e a saúde instantânea na vida das pessoas, e aquilo deixava o povo atônitos, estupefatos, acho que é isso, estupefatos, os olhos esbugalhados e bem admirado com toda aquela situação e provocando todo mundo. Por que você acha que Jesus estava fazendo isso? Ele estava fazendo um exibicionismo de milagres, chamando a atenção para ele? Ou que na verdade Jesus queria, ou quis, ou quer até hoje ensinar? E poucas pessoas, um número muito pequeno, entenderam essa mensagem, e outros não. Deixa eu te falar, meu amigo, minha amiga, meu querido, preste atenção, por favor, me escute pelo menos uma vez. Você pode mudar a realidade da sua vida, o seu conceito sobre Deus, sobre Jesus, sobre milagre, quando você tentar me entender, pelo menos você tentar, não sei se você tem essa capacidade, tomara que tenha, de tentar entender. Jesus, certa feita, ele estava no barco e os discípulos estavam com ele, e ele foi dormir. E grande tempestade veio e sacudiu o barco de um lado para o outro, e os discípulos lutaram, até que foram até onde ele estava dormindo, e acordou ele. E ele veio à terra, à polpa do barco, provavelmente, e ele
mandou que o vento e a tempestade parasse, e parou e fez grande bonança, sossego, a calmaria chegou. E os discípulos ficaram admirados, atônitos. E diz: quem é esse que até o vento repreende a tempestade e ele para? E ele ali diz: homens de pouca fé, até quando estarei eu convosco? O que Jesus queria ensinar? Hein? O que era? Por que Jesus pegou 12 discípulos e colocou do lado dele, na barra da calça dele, e saiu com eles mostrando os milagres, mostrando como fazia? E aí você encontra ele em outra situação em que Pedro vê ele vindo por sobre as águas, e Pedro disse que era um fantasma. Ele disse: não tem mais, sou eu. Ele disse bem claro que era ele. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: venha, Pedro. E Pedro saiu e andando sobre as águas. Quando chegou próximo dele, teve medo, e indo afundando, né? As águas eram profundas. E ele gritou, e o Senhor o socorreu, o colocou de pé. Eu não sei como eles voltaram para o barco, a Bíblia não fala isso. Mas Jesus de novo repete para Pedro: homem de pouca ou pequena fé. Preste atenção, por que isso? Eu tenho um jeito de olhar a Bíblia, de pensar na Bíblia e meditar na Bíblia diferente. Muito diferente de todo mundo. Tem pessoas que me chamam de ET, ou de doido, ou de maluco. Mas o jeito de eu ver a Bíblia não tem nada a ver com o que as pessoas ensinam muitas vezes. Talvez eu seja tudo isso mesmo. Mas veja bem. Em outra oportunidade, o Senhor Jesus chega até um homem que estava morto depois de 4 dias, chamado Lázaro. E ele chega até a irmã do morto e diz: se tu creres, verás a glória de Deus. E ele se dirige até o túmulo, ele manda tirar a pedra do túmulo e ele grita o morto para que o morto saia. E o morto sai vivinho da silva, assim, bonitinho. E o pessoal tira lá desata, tira-os e deixa ele ir. E as pessoas ficam olhando: mas o que Jesus está ensinando? O que ele quer com isso? Chega uma outra oportunidade, Jesus sai de um lugar e ele começa a andar, e o povo seguia, uma grande multidão o seguiu. E depois ele estava tão longe que não dava para voltar. E aí, provavelmente tinha mais de 10 mil pessoas, porque diz que tinha 5 mil homens, aproximadamente 5 mil homens. Mas geralmente, naquela época, não contabilizavam crianças e esposas, mulheres. Se você for contabilizar esposas ou mulheres, mas criança, daria quase 10 mil pessoas. A gente faz essa soma assim, né? Eu já vi até pregador fazer isso. E o Senhor Jesus chega para os discípulos e ele disse: dai-lhes vós de comer. E os discípulos voltam para Jesus e dizem: Senhor, nem 200 dinheiros de pão dá para dar comida para tanta gente. E mesmo que tivéssemos, aonde compraríamos? E o Senhor de novo dá uma ordem a eles, fala: fazei-os assentar em grupos, acho que de 100, não sei se é de 100 ou de 50, acho que é de 100. E ele começa a dar graça e parte o pão e os peixes, que tinha, acho que 5 pães e 2 peixinhos, que eles pegaram de uma criança, o lanchinho da criança, e ele transforma num grande banquete. Um banquete que nunca mais acabava os peixes, nunca mais acabava os pães, sobrando 12 alcofas, ou cestos cheios de pães. Quer dizer, sobrou mais do que o que tinha. E depois, segunda vez, ele faz o mesmo milagre, multiplicando de novo pães e dando para as pessoas comer. Mas de novo ele manda os discípulos, ele diz para os discípulos: dá-lhes vós de novo de comer. Você vai ver que tem 2 multiplicações dos pães, e nas 2 multiplicações ele se dirige aos discípulos e manda ele dar de comer. Aí, depois de tudo isso que eu já falei para você até aqui, desses milagres, desse ministério de Jesus Cristo na terra, levando sempre com ele 12 discípulos ao lado dele,
E ali ele fez todo tipo de milagre. Ele mandou Pedro jogar a rede e pegou 153 peixes grandes. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou, enfim, e fora os milagres que a Bíblia não relata. Milagres grandiosos que ele fez que a Bíblia não relata. Aí eu te pergunto, meu querido amigo, meu querido irmão, você é meu irmão. Se você é de Deus, você tem que ser meu irmão. Porque nós somos de Deus, somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então somos irmãos. Somos irmãos em Cristo Jesus. E eu chamo a sua atenção, meu irmão. Essa mensagem não é para qualquer um, é só para irmão em Cristo. Mas aquele irmão que está disposto a pensar e entender o que o Senhor Jesus estava fazendo na terra. Buscando a fundo o que é discípulo. Discípulo é aluno, discípulo é aprendiz. Agora, aprendiz de quê? Certamente aprendiz de Deus. Porque se Jesus era Deus, no corpo de um homem, provando para a humanidade que é possível todas as coisas, que é possível ressuscitar o morto, que é possível mandar o cego ver, que é possível mandar o paralítico andar, que é possível mandar o moribundo ficar de pé e alcançar a vida, que é possível colocar saúde num corpo apodrecido, um morto, que é possível trazer pão onde não tem alimento, que é possível parar a tempestade ou fazer a tempestade cair, que é possível lidar com o vento, com a água, com o mar, com a terra, com todos os elementos do universo. Você pode movê-los para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, porque eles estão sujeitos a Deus, eles estão à disposição de Deus, o universo inteiro está à disposição de Deus. Então o Senhor Jesus estava, ou seja, Deus estava no corpo de Jesus Cristo, sobre a terra, ensinando aos homens da terra que é possível ser Deus. Que há uma capacidade no ser humano de ser e evoluir e ser como Deus ou Deus. Ele disse: ninguém pode ser superior ao seu mestre, mas pode chegar a ser igual ao mestre. E ele, quando foi, ele disse: eu vou para o Pai, mas obras maiores do que as que eu fiz, você também fará. O que Jesus queria ensinar? Na verdade, o maior ministério de Jesus Cristo na terra, a maior intenção de Deus, era ensinar aos homens a serem vencedores neste mundo miserável, em que todas as coisas são possíveis quando você crê. Quando você aprende a usar o verbo de Deus, quando você aprende a ordenar, exigir, mandar acontecer, no nome de Jesus, e crê de todo o coração que se fará aquilo que você diz, tudo que você disser será feito. Você vai encontrar essa afirmação lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, do verso 23 ao 24. Ele deixa bem claro que qualquer homem que crê nele, que tem uma vida com ele, que entregou a vida dele, crê no nome dele, busca ele, vive para ele, é um filho de Deus autêntico. E esse filho de Deus autêntico, tudo que ele disser será feito. Não só o monte, ele diz: Pedro, você pode mandar um monte sair daí, e se você crer, ele vai sair. Mas não só o monte, mas também tudo o que você disser será feito. Tudo que você disser será feito. Ele disse para a água se tornar vinho, e ela virou vinho da melhor qualidade. Ele disse para o cego voltar a ver, e a luz se estampou nos olhos do cego, e as trevas foram embora, a escuridão. Ele disse ao paralítico: levanta, pega a tua cama, põe nas costas e vai embora. E assim o fez. Ele disse para um morto: saia vivo para fora, e a morte bateu em retirada, e o espírito de vida entrou no corpo do homem e trouxe ele totalmente sarado, curado. Jesus disse: aquele que crê em mim,
Como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. O que Jesus está, meu querido, ensinando às pessoas? Ele está ensinando que você pode chegar lá. Qualquer pessoa pode. Quando abre o coração e crer. E aprende a técnica. O que Jesus estava ensinando? A técnica de Deus. A técnica de Deus. Estava ensinando você a ser um cristão técnico. Um cristão cheio de fé. Um cristão que não vive a lamentar, a murmurar, a reclamar, a chorar, a choramingar. Mas aquele que aprende a dominar a técnica de falar com a terra. Falar com o ar, com o fogo, com a água, com a doença, com o diabo, com o Satanás, com os espíritos imundos, com a doença, com o câncer, sabe, com qualquer tipo de vírus ou bactéria, qualquer pandemia ou epidemia, porque nele está a vida, em você está a vida, em você, meu querido. Se somos filhos de Deus, então somos filhos de Deus. Por que negar isso? E quando você assume essa personalidade que você é e tem que ser filho de Deus, tem que agir como um. Você fala: pastor, e se falhar? Vai falhar. Muitas vezes você vai mandar a doença embora e ela vai ficar olhando para tua cara e dando risada. Muitas vezes você vai mandar o paralítico ficar de pé e andar e ele vai continuar a ficar travado na cadeira. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Só que eu insisti, persisti. Até o dia que eu vi com os meus olhos acontecer isso. E o dia que eu vi, eu fiquei bem apavorado também. Eu fiquei bem assustado. Porque eu me lembro até hoje, o primeiro paralítico que andou, na ordem que demos, ele estava sentado numa cadeira de rodas há 4 anos. Ele deu um derrame cerebral e o corpo dele inteiro ficou paralisado, tudo torto. E quando eu era obreiro novo na época, eu e minha esposa estávamos iniciando o ministério de obreiro. Os primeiros milagres começaram ali. E eu disse para ele que Jesus curava ele. E que Jesus estava conosco. E que nós representávamos Jesus ali. E que a unção estava conosco para curar. E se ele cresce no nome de Jesus, ele ficaria curado. Ele disse: creio sim, eu creio. Ô rapaz, o moço, eu creio. Eu falei: crê mesmo? Ele falou: eu creio, eu acredito. Na verdade, eu estou esperando isso acontecer, eu acredito. Eu falei: se você crê, você só tem um meio de provar isso. Você tem que levantar dessa cadeira e andar. Ele falou: é assim? Eu falei: lógico que é. Caso contrário, ainda haverá dúvida no teu coração. E você não... Por mais que você diga que crê, você não prova que crê. E ele disse: o que eu faço? Eu falei: eu vou te ajudar. Eu vou te colocar de pé. E vou ordenar em nome de Jesus, você tem que andar. Pedi para minha esposa ficar do outro lado da sala. A sala dele deveria ter uns 4,5 metros de comprido, uma sala bem grande. Tirei ele da cadeira de roda, coloquei ele de pé, falei: firma os pés. Ele firmou os pés, tudo torto, tudo mole. Eu falei: em nome do Senhor Jesus, anda. Jesus te cura agora, anda. Eu te ordeno, eu exijo em nome de Jesus que você ande. Eu vou soltar você e você tem que andar. Quando eu soltei ele, eu fiquei com medo dele cair no chão e acabar de quebrar tudo. Mas a coragem foi mais forte. E ele ficou tudo torto lá, eu soltei, ele ficou tudo torto. Eu falei: você tem que andar. E ele lutava para dar o primeiro passo, não saía, não. Com muito custo ele conseguiu puxar o primeiro pé, acho que uns 10 centímetros. Eu falei: insiste, Jesus te cura. A fé é isso. Jesus te cura agora. Ele deu o segundo passo, menor ainda. Deu o terceiro e o quarto, na direção da minha esposa, tudo torto. O Satanás chegava no meu ouvido e falava: ele vai cair, vai quebrar todinho e vão te processar. Olha, tu vai preso. Ele deu o terceiro, o quarto. Eu comecei a olhar ele e o meu coração começou a encher de fé, porque eu vi o corpo dele começar a inclinar para cima e desentortar. Oh, aleluia! Você não sabe como isso foi maravilhoso.
E quando eu percebi, ele já estava lá, chegando nos braços da minha esposa. Ela disse: volta para o meu esposo. E ele voltou, e ele foi, e ele voltou. E ele corria dentro da sala. Sabe, meu amigo, Deus existe, Jesus existe. Você, meu irmão, tem que entender isso. Você é um aprendiz de Deus. Foi isso que Jesus veio na terra. Ensinar as pessoas que todas as coisas são possíveis quando você crê. Acorde hoje em nome de Jesus. E assuma que você é um filho de Deus. E que você pode ter experiências gloriosas com o Senhor Jesus. Amém? O áudio ficou comprido, me perdoe. Mas, por favor, tomara que você entendeu. Tenha uma vida com Deus. Abandone o pecado, os vícios, a prostituição. Sabe, abandone as mentiras, o engano, a falsidade, a religiosidade. E busque esse Deus, porque Ele existe. Ele está ansioso para entrar no teu corpo, incorporar você, manifestar em você e fazer milagres poderosos. Amém, meu querido? Deus te abençoe rico e abundantemente. Se isso te edificou, dê um like. Compartilhe este áudio com os amigos, com os irmãos. E por favor, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Se quiser comparecer em nossa igreja, estamos na Rua das Rosas, 165, Parque das Flores, Jardim Santo André. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Nos ajude compartilhando o nosso áudio com as pessoas. Amém?